Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 22ª rodada, Série A. Domingão, Dia dos Pais. Dia dos Pais. Rapaz, pai é uma palavra pesada, pequena, mas pesada, né? Fazer filho não é ser pai e mãe. Fazer filho é mole. Colocar filho no mundo é mole. Fácil. A foda é ser pai e mãe. E não necessariamente quem coloca no mundo é pai e mãe. E não necessariamente aqueles que infelizmente não têm a condição de colocar no mundo, ou aquele que tem a condição, mas não quis colocar no mundo. Mães, cria, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não necessariamente você precisa, no gostosinho para se tornar pai e mãe. A gente pode falar, já pode pegar pronto, né? E se tornar o pai. Então, aquela frasezinha que todo mundo diz, pai é quem cria. É verdade. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Então, aos verdadeiros pais, um grande domingo, com muita paz, felicidade, harmonia, tá? Que aproveitem esse dia, curtam. Filhos, curtam seus pais. Eu tenho meu pai, graças a Deus, amo meu pai de coração. Acabei de ligar para meu pai para saber uma informação que eu não sabia. Fui perguntar a ele, estou sempre perguntando alguma coisa ao meu pai, estou sempre aprendendo. Meu pai, sem falar nada, ele ensina. Então eu agradeço a Deus por ter o meu pai. Não estou com ele hoje. Os meus filhos não estão comigo nessa data. Eu estou sozinho, né? Sozinho porque eu estou trabalhando. Né? E nesse momento eu estou sozinho. Almocei sozinho. Não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar. Tenho que agradecer a Deus. Minha família está bem, meu pai está bem, meus irmãos estão bem, meus cunhados, meus tios, meus primos. Tem que agradecer a Deus, eu não tenho que reclamar, não. Hoje é dia dos pais, queria assim estar com meu pai, queria estar com meus filhos, com meu neto, meu genro, queria estar com muita gente, mas não posso reclamar. Estou sozinho, fisicamente, né? Mas com Deus sempre. Então, não almocei sozinho, eu não estou sozinho nunca. Então, grande dia dos pais. Pai, te amo. Meu filho, minha filha, te amo, minha esposa. Meus cunhados, primos, tios. Grande feliz dia dos pais para vocês. E os amigos aqui que acompanham o canal Resenha com Magalhães também. Um grande dia dos pais para todos vocês. Agora, vai ter alguns pais que vão ficar meio bolados, né? Porque às 11 horas da manhã tivemos um jogo. Mais um jogo da 22ª rodada. O Botafogo, líder do campeonato, né, que foi eliminado da Copa do Brasil no meio de semana pelo Bahia, né, foi com o time completo e foi eliminado pelo Bahia, perdeu de 1-0, tinha empatado em 1 e perdeu de 1-0. Neste meio de semana, volta a Libertadores e tem uma parada indigesta contra o Palmeiras. Palmeiras que foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Então, Palmeiras e Botafogo eliminados da Copa do Brasil. Torcida não vai aceitar outra eliminação. E aí o Botafogo vai ao Sul, ao
ao sul do país, Rio Grande do Sul, especificamente, jogar no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Juventude que eliminou um carioca, o Fluminense, na Copa do Brasil. O Juventude está dando um trabalho para a galera aqui do Rio de Janeiro com uma barbaridade. É uma barbaridade. Então se enfrentaram Juventude e Botafogo e o líder do campeonato perdeu de 3-2. Foi com o time basicamente reserva, né? Com uma ou outra peça ali como titular. Aí no segundo tempo botou alguns titulares, mas não deu. Teve até uma grande reação no segundo tempo do Botafogo, mas não deu para evitar a derrota. Então é sobre a vitória do Juventude de 3-2 sobre o Botafogo, ou a derrota do Botafogo, como queiram, de 3-2 para o Juventude. E aí o Botafogo agora corre o risco de perder a liderança, que também eu vou repetir, meu amigo torcedor botafoguense. O torcedor botafoguense ficou chateado, alguns, quando eu falei, irmão, ser líder na 20ª rodada, na 21ª, não quer dizer porra nenhuma. E eu vou repetir. Se o Botafogo, por acaso, perca a liderança nessa rodada, também não quer dizer merda nenhuma, cara. Ah, o Flamengo pode ser o líder. E daí? Faltam 16, 17 rodadas, 18. Falta rodada pra cacete. O que é ser líder nessa rodada? Nada. Nada. O que você tem que estar é no bolo. Ser líder no bolo. Não quer dizer nada. Você ser líder, na verdade, quer dizer assim. Você ser líder quer dizer que você está no bolo. Agora, eu sou o líder. A 21ª, 22ª rodada. Pô, tem que ser muito garoto, muito criança, muito Nutella para ficar roncando porque é líder na 20ª, 21ª, 22ª rodada, irmão. Porra. Ou é pedir para virar meme, né? Para ser sacaneado. Igual tem vários aí que pedem para ser sacaneado. Então, vamos falar sobre Juventude 3, Botafogo 2, pela 22ª rodada do Brasileirão 2024. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Juventude, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, mandar um abraço aqui para alguns amigos, né? Torcedores do Botafogo. Meu amigo Raimundo Nonato, lá do bairro de Colégio. Um grande abraço aí, meu amigo Raimundo Nonato. Mandar um abraço aí pro meu amigo Souza Júnior, meu parceiro Souza Júnior, que trabalha comigo. Souza Júnior, meu amigo Souza Júnior. Acho que o Botafogo perdeu por tua causa, Souza Júnior. Acho que a culpa é sua, Souza Júnior. Souza Júnior é um grande torcedor do Botafogo, um cara muito consciente, né? Mas a culpa do Botafogo ter perdido foi do Souza Júnior. E eu vou explicar aqui por que foi do Souza Júnior. Souza Júnior não é o treinador do Botafogo, e nem joga no Botafogo, é só torcedor. Mas o Souza Júnior gritou pouco. O Souza Júnior estava acompanhando, né, uma parte do primeiro tempo do Botafogo e estava agoniado com o Botafogo, que o Botafogo não estava jogando bem. E ele fica alucinado, né? Mas estava gritando pouco. Ele tinha que chegar mais perto da televisão e dar um berro para ver se o jogador do Botafogo acordava. Então, Souza Júnior, meu parceiro, a culpa foi sua. Foi sua. Alguém no segundo tempo gritou alto e o Botafogo acordou. Tá vendo? Tinha que gritar alto. Alguém gritou alto. Sacanagem, zoações à parte.
Um grande abraço aí para o meu amigo Souza Júnior. Isso faz parte. Um campeonato tão equilibrado igual esse. É, e um campeonato equilibrado, mas completamente desnivelado. Um campeonato brasileiro que não tem isonomia nenhuma, 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 nenhuma. Um campeonato brasileiro que não prima pela qualidade. Um campeonato brasileiro, uma CBF, melhor dizendo, que o calendário é uma zona, né? Como é que você vai ter como é que você vai ter qualidade? Como é que você vai dizer que o campeão brasileiro verdadeiramente mereceu? Porra, cara, o Botafogo veio de uma Copa do Brasil, aí encara o Campeonato Brasileiro e agora vai enfrentar uma Libertadores. Que não é só o Botafogo, não, tem uma porrada de time nessa situação. Cara, é humanamente possível. Ah, o Botafogo virou SAF. Meu irmão, mas não existe elenco no país para isso. Não tem elenco no país para isso, parceiro. Então o campeonato fica completamente desnivelado. Vamos lá. Poderia acontecer? Poderia acontecer? Voltando aqui que eu tive que dar uma parada, né? Eu estou improvisando, né? Então pode chegar alguém, eu tenho que parar. Então, voltando aqui o vídeo, tava falando, né? Sobre Campeonato Brasileiro e no nosso calendário, que é uma zona, e aí fica difícil, né? Você colocar o time principal. Acho que eu estava no pensamento de falar o seguinte: poderia acontecer, mas será que se o Botafogo está com o time completo, ele ia tomar 3-0, ou o Juventude abrir 3-0 do time do Botafogo completo? Será que ia? Pode acontecer, mas a gente sabe que seria mais difícil. Então, cara, é um campeonato que, infelizmente, a CBF ela destrói o seu produto, né? Se tivesse interesse, na minha opinião, se tivesse interesse da CBF e também tivesse interesse dos clubes reais, essa zona já tinha acabado. Parece que não tem muito interesse, nem da CBF, nem muito dos clubes. Aí, cara, aí é assim, né? E não adianta ter dinheiro. Ah, o Flamengo tem dinheiro, o Botafogo virou SAF, o Bahia virou SAF, não sei o quê. Meu irmão, fica difícil. Não tem elenco para isso. Não tem elenco para isso. Então vamos lá, para a gente falar rapidamente sobre essa derrota do Botafogo, essa vitória do Juventude. Vou botar meu óculos aqui. Bom, vamos aqui logo para a classificação. Só lembrando, né? O Juventude não está nem Libertadores nem Sul-Americana. Foi com o time com alguns desfalques, né? Mas não porque poupou, são desfalques mesmo, né? Que o Juventude tem. Mas foi com o que tinha de melhor. O Botafogo não. O Botafogo poupou bastante. O Botafogo estava aqui com o John, que é titular, o Alexandre Barbosa, o Cuiabá. Uma ressalva para Alexander Barbosa. Eu já falei, já tem uns 2 ou 3 jogos que eu falo do Alexander Barbosa. O Alexander Barbosa, ele reclama mais do que ele joga. Já falei isso algumas vezes, alguns botafoguenses não gostou. O Alexander Barbosa, ele reclama mais do que joga. O Alexander Barbosa, ele se escora no Bastos. Ele se escora no Bastos. O zagueiro do Botafogo é o Bastos. O Bastos, na maioria das vezes, carrega o Alexander Barbosa nas costas. Hoje, na minha opinião, ficou claro. Então, o John, Alexander Barbosa, o Cuiabano, de titular. O Almada, que chegou agora, eu também acho que vai ser titular, mas também estava o Almada, e eu acho que só. Porque Ponte Bom, eu não sei se o Ponte agora é reserva, é titular, porque teve o problema com o outro lateral direito, né, o uruguaio aí, uma coisa e tal. Mas eu acho que tinha 3 ou 4 titulares só, né? João Barbosa, Cuiabano, Almada e talvez o Pontes ali que jogue pela lateral direita. O restante é um time reserva. Então vamos lá para a gente falar aqui da classificação. Bom,
Vamos aqui, o Botafogo, com essa derrota, continua com 43 pontos, né? Em 22 jogos. Mas qual é o problema do Botafogo? O Fortaleza, que ganhou ontem, chegou a 42 pontos. Não passou o Botafogo. Só que o Fortaleza tem um jogo a menos. Esse um jogo a menos, se o Fortaleza ganha, que é um jogo com o Internacional, se não estiver enganado, o Internacional está mal, o Fortaleza vai a 45. Ou seja, o Fortaleza tem um ponto a menos que o Botafogo e um jogo a menos. Isso é complicado. Nessa rodada, o Botafogo não passa. O Fortaleza não passa o Botafogo. Mas o Botafogo corre risco. Nessa rodada, o Botafogo pode ser ultrapassado pelo Flamengo. O Flamengo tem um jogo difícil contra o Palmeiras de novo, né? Em 10 dias, 12 dias. É o terceiro Flamengo e Palmeiras. O Flamengo joga contra o Palmeiras no Maracanã. Tem 40 pontos. Caso o Flamengo ganhe, o Flamengo vai a 43 pontos. E aí o Flamengo vai ficar com 43 pontos e também um jogo a menos que o Botafogo. Né? O Flamengo vai ficar com 13 vitórias igual o Botafogo, 4 empates. O Flamengo vai ficar com 4 derrotas só, né? 4 derrotas, porque o Botafogo agora já tem 5. E o Flamengo, nesse momento, tem o saldo de gols 14, igual do Botafogo. Só que se o Flamengo ganhar do Palmeiras, chegando a 43, o saldo de gol do Flamengo vai passar. Mesmo que se o Flamengo fizer 1-0, o saldo de gol do Flamengo vai para 15. Então, basta o Flamengo ganhar que o Flamengo passa o Botafogo. Vai ficar empatado em quase tudo, mas passa o Botafogo e vai ter um ponto a menos. Então, para o Botafogo terminar na liderança, continuar na liderança, o Flamengo não pode ganhar. O Flamengo empatar ou perder, o Botafogo termina a rodada na liderança. Que eu já falei, ser líder nessa rodada não quer dizer porra nenhuma. O importante é estar no bolo. O que o Botafogo não pode é deixar eles abrirem. Levando em consideração que Fortaleza e Flamengo, que estão atrás do Botafogo, os dois têm um jogo a menos. Na verdade, o Flamengo, como ainda não jogou, tem 2 jogos a menos que o Botafogo. Tá? E o Juventude, com esta vitória, o Juventude está na 12ª colocação, 12ª colocação, com 25 pontos. Deixa eu só ver se é isso mesmo, com 25 pontos. Dá uma olhada se é isso mesmo, só para conferir. Deixa eu ver aqui. Exatamente isso, com 25 pontos em 20 jogos. O Juventude tem 2 jogos a menos. Bom, o Grêmio já jogou, ganhou, tem 24, o Criciúma tem 24, Vitória vai jogar, pode chegar a 24, ou seja, o Juventude vai terminar a rodada na 12ª colocação, com 2 jogos a menos, né? Porque estamos na 22ª rodada, ele completou a 20ª partida, e abrindo, né, 4 pontos em relação ao rebaixamento, já que o Corinthians jogou e tem 21 pontos. Né? Então, grande vitória do Juventude. O time de Juventude é um time bem enjoado, bem competitivo, que, óbvio, a gente sabe que a luta do Juventude é para permanecer, mas esse vai brigar até o final. Nesse momento, o Juventude não está, como é que eu vou falar, se credenciando para ser rebaixada, não. Muito pelo contrário. O Juventude é um time mais arrumado que o Monte e mais competitivo que o Monte. Então, nesse momento, apesar de estar próximo da zona de rebaixamento, mas o Juventude está melhor do que muito time que está atrás dele. Tá? Então, eu não vejo nesse momento o Juventude, lógico, corre riscos. Tá? Tá correndo risco, porque não está tão longe assim. Mas, cara, é um time que vai vender caro qualquer partida, fora ou em casa. E aí a gente vai aqui pro jogo. O Juventude deu 16 chutes, Botafogo 24. O Juventude deu 8 chutes em direção ao gol, Botafogo 10. Posse de bola, 64% pro Botafogo, 36% pro Juventude.
Precisão nos passes, 90 do Botafogo e 80 do Juventude. Boa precisão de passe dos dois times. O jogo foi bom, tá? O jogo foi bom. Faltas, 10 para o Juventude, 14 do Botafogo, cartões amarelos, 5 do Botafogo, 3 do Juventude, cartões vermelhos, nenhum impedimento, apenas um impedimento. Não foi um jogo de muitos contra-ataques. Teve contra-ataque, inclusive só um gol, que foi de Juventude. E escanteio 6 de Juventude e 12 do Botafogo. Bom, para a gente resumir o que foi o jogo, o primeiro tempo foi todo do Juventude. O Botafogo completamente perdido. O Juventude engoliu taticamente o Botafogo, completamente desorganizado. O Botafogo marcando mal, dando espaço. O Botafogo chegou, em determinado momento do primeiro tempo, o Botafogo não estava conseguindo competir contra o Juventude. Essa é a verdade. Então, faltou muita coisa ao Botafogo. Não vou falar de exposição, mas, cara, o Juventude estava mais inteiro, mais ciente do que tinha que fazer, bem ensaiadinho. E o Botafogo perdidaço. A zaga falhando, meio campo, um buraco, ninguém conseguia combater direito. Os homens estavam no meio campo ali, o Alan e o Danilo não conseguiam combater, não tinha saída de bola boa. O Juventude marcou alto, dificultou demais. O Alexander Barbosa não tem capacidade para sair jogando, quem tem é o Bastos, que não jogou. No meio campo também não estava conseguindo sair. Cara, o Juventude fez uma boa partida, uma grande partida, e foi muito superior ao Botafogo no primeiro tempo. Fez 2 gols, fez um ali no início e um nos acréscimos do segundo tempo. O Botafogo tentou criar alguma coisa ali no finalzinho do primeiro tempo, deu uma melhorada, mas não suficiente. E aí vai para o segundo tempo, logo no início do segundo tempo, num contra-ataque, o Botafogo foi para cima, deu uma melhorada, né? O Botafogo deu uma melhorada, mas o Juventude foi para cima no contra-ataque muito bem feito. Só para você ver como é que o Botafogo estava desorganizado, só para ter ideia como é que o Botafogo está desorganizado, o Nenê, com 43 anos, veio pela lateral esquerda, correndo. Ninguém marcou o Nenê. O Nenê jogou muita bola. No primeiro tempo, o Nenê acabou com o jogo. Teve um passo do Nenê do lado esquerdo para o lado direito, ele virou a bola para o lado esquerdo e saiu um dos gols. Não sei se foi o segundo ou o primeiro. Acho que foi o segundo gol do Juventude. E o outro gol, o terceiro gol do Juventude no início do segundo tempo, foi um passo do Nenê também, que ele vai pela linha lateral e joga para dentro da área. E aí foi eu não me lembro se é Adrianinho, cadê? Marcelinho foi lá e fez, a bola ainda passou por debaixo do John, fazendo 3-0. Início do segundo tempo, 3-0, Juventude. O treinador do Botafogo já tinha feito algumas substituições e aí mudou mais. A partir desse 3-0, o Juventude parou de atacar e contra-atacar e só deu o Botafogo. O gol saiu, deixa eu pegar aqui, aos 3 minutos do segundo tempo. A partir daí, só deu Botafogo. Então, o primeiro tempo foi do Juventude. O segundo tempo, tirando o gol, o segundo tempo foi todo do Botafogo. O Botafogo fez 1, o Botafogo fez 2, e o Botafogo não empatou, porque teve 2 jogadores do Botafogo que perderam 2 gols incríveis. Eu não sei se foi o Cuiabano, o Cuiabano fez um gol, o Marçal fez outro, mas deixa eu ver se eu lembro aqui o nome. Eu acho que o outro foi o Cuiabano, não sei se foi o Carlos Alberto, que perdeu, deixa eu pegar aqui. O Igor Jesus, agora eu não lembro, cara, se foi o Igor Jesus. Não, eu acho que foi o Cuiabano, e o Carlos Alberto, eu acho que foi. Não, eu acho que foi
o ponto lateral direito e o Cuiabano. Eu acho que foi esses dois que perderam a chance de empatar o jogo. E se empatasse, seria justo. Se empatasse, seria justo por quê? Porque no segundo tempo o Botafogo melhorou muito. Colocou a cavalaria, melhorou muito. O Juventude não conseguiu marcar, não deu muito espaço para o Botafogo. E o Botafogo poderia ter empatado, acho até que merecia ter empatado, pelo que o Botafogo fez no segundo tempo. Então, o que ficou na conta da vitória do Juventude foi aquele gol no início do segundo tempo. Porque se o Juventude não faz aquele gol, o Botafogo ia empatar o jogo. Ia fazer 2-2. Ia fazer 2-2. Então, cara, o Juventude venceu sim. Fez 3 gols, o Botafogo só fez 2. Mas se o Botafogo tivesse empatado, não seria injusto, não. Foi uma partida de primeiro tempo de domínio de Juventude e o segundo tempo por completo do Botafogo. O Botafogo vai lamentar essa derrota. Falar que foi injusta a vitória do Juventude, não. Não foi injusta. Mas se o Botafogo empatasse, também seria justa. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu! Tamo junto, fui!